José Poças Esteves e António Rebelo de Sousa são os convidados deste Hora Económico. Muito boa noite aos dois. É um António, prazer. começava por si um comentário a este acordo alcançado 17 horas depois de uma reunião, às 8 da manhã. Como é que avalia este acordo? Bem, ainda é um bocado cedo É um para nós princípio de acordo, verdade. considerarmos que o problema está resolvido. É o princípio de um processo tendente a uma negociação com aquilo que se convenceu designar de Troika e que poderá depois chegar a bom termo. Agora, acho que foi positivo e que dá razão às forças moderadas, quer às forças moderadas mais à direita, centro-direita, e quer às forças moderadas um pouco mais à esquerda, centro-esquerda. E não dá razão aos setores mais radicais, quer à direita, quer à esquerda. E desse ponto de vista, eu acho que foi esclarecedor. Ficou claro que havia um setor, uma esquerda mais radical, que pensava ser possível pôr de joelhos o Eurogrupo para se conseguir pôr em prática políticas expansionistas no atual quadro europeu, sem haver qualquer tipo de austeridade, e essas forças, enfim, não ficou claro que essas forças não têm razão e que não é possível, não é possível pôr em prática políticas abertamente expansionistas no atual quadro europeu sem haver alterações mais profundas na própria Europa. Portanto, isso ficou claro. Eu acho que isso é importante dizer-se. Portanto, forças como o Syriza tiveram que fazer grandes concessões, forças como seria o equivalente ao Bloco de Esquerda cá em Portugal, enfim, não podem considerar que isto foi uma vitória, que representa uma vitória para as ideias que defendem. Mas também à direita, forças de direita. Mas está a considerar este acordo moderado, António? Ou seja, os analistas o que têm dito é que quando olham para o desenho deste princípio de acordo é bastante mais feroz do que era aquilo que estava a ser negociado antes do referendo. É capaz de ser em alguns aspectos, mas há uma explicação para isso, que foi a questão, quanto a mim, da posição excessivamente radical em que se colocou o Syriza. Quer dizer, do meu ponto de vista, a posição radical em que se colocou o Syriza e a ideia realmente de fazer o referendo suscitou ainda uma reação mais forte por parte dos críticos da presença da Grécia na área do euro e das forças mais conservadoras. Portanto, eu acho que foi contraproducente do ponto de vista da negociação com a Europa aquilo que foi a estratégia do Syriza de fazer o referendo. Só tem lógica do ponto de vista da política interna. Isto é, para conseguir ganhar legitimidade interna, para forçar dentro do Syriza a aceitação de um acordo. Agora, talvez realmente Tsipras esteja em melhor posição do que estava uns tempos atrás, para conseguir forçar que uma parte substancial do seu partido lhe dê razão, embora sabendo que não pode contar com o apoio do setor mais à esquerda e que vai ter que contar necessariamente com os votos dos partidos de direita democrática para conseguir fazer passar estas propostas. Agora, também os setores mais anti-Grécia, como é o caso do Sr. Schäuble enfim, dos finlandeses, e não só, realmente também de alguns países, digamos, de alguns pecos, essa posição ficou um pouco debilitada, não é? Isso considero que foi positivo. De facto, digamos que as posições de Draghi e de Hollande foram importantes no sentido de se conseguir uma situação, uma solução de equilíbrio. Eu penso que isso foi bastante positivo. E olha que isto é engraçado, só um comentário, a propósito de Draghi. Vamos ter tempo para falar de tudo, não, mas só por causa do Draghi. Porque ainda há uma semana atrás, os setores mais radicais de esquerda consideravam que o Sr. Draghi tinha sido realmente inacreditável no seu comportamento por causa da posição do Banco Central Europeu em relação aos bancos gregos. E veio-se a verificar a posteriori que o Sr. Draghi tomou uma posição, mais uma vez, contrária em relação ao Sr. Schäuble e em relação à posição da Alemanha, o que só mostra que todos aqueles que viam do Sr. Draghi um radical, uma pessoa que não queria o diálogo com a Grécia, estavam profundamente enganados. Aliás, foi o Banco Central Europeu, José Poças Esteves, que manteve os bancos a funcionar na Grécia, muito provavelmente. Eu já tenho referido aqui várias vezes que no final disto tudo, daqui por uns anos, vamos ter que erguer uma estátua ao Mário Draghi. Ao Mário Draghi. Não ao Draghi, pelo menos ao Banco Central Europeu, especialmente ao Também Sr. estou de Draghi, acordo,
alguns elementos. Também estou de acordo. José Vasconcelos Esteves, olhemos então para este acordo. Havia aqui duas questões essenciais e que parecem ter atrasado bastante aqui um acordo. Por um lado, Atenas, que não queria a participação no Fundo Monetário Internacional num acordo que acabou por contar mesmo com o contributo do FMI, e por outro lado também a questão de um fundo a ser criado para capitalizar a banca e que não fosse todo ele destinado ao pagamento da dívida e dos juros. O que é que lhe pareceu o desenho deste acordo? É um acordo leonino para Atenas? Eu acho que sim. Eu acho que houve algum exagero do lado da Europa e concordo com o António, e aliás a própria Alexandre já o referiu, às vezes parece que este acordo era pior que o anterior. Portanto, houve aqui uma tentativa clara de pressionar e forçar, não sei com que intenção, o Eurogrupo saberá, os líderes europeus saberão. Para facilitar às tantas já se pensava que a lógica era mesmo colocar a Grécia fora, fora do euro. Para promover aquilo que seria uma votação favorável nos Parlamentos Nacionais, a Europa mostrar-se austera com a Grécia, facilita, no fundo, a aprovação pelos Parlamentos Nacionais deste programa? Eu acho que o que estava anteriormente em cima da mesa, já, a princípio, havia o acordo e, portanto, já estaria aprovado. Não? Eu acho que foi mais, como o António dizia, às tantas, os países começaram a desconfiar das boas intenções da Grécia. E, portanto, levaram ao extremo a pressão que estavam a fazer. Esta é uma das hipóteses. A outra das hipóteses era porque poderia haver, e alguns países pensavam, que era melhor a Grécia sair provisoriamente para que o euro estabilizasse e ganhasse alguma consolidação. E eu acho que o próprio Ministro das Finanças da Alemanha provavelmente não andaria longe desta tese. Aliás, o Varoufakis, o Ministro das Finanças... Schäuble fez exatamente Schäuble fez essa proposta, exatamente, de suspender a Grécia do euro durante 5 anos e colocou-a em cima da mesa. Como é que os mercados reagiriam a uma coisa destas? Ou encaravam isto como uma suspensão ou como uma saída da Grécia do euro? Eu acho que encarariam claramente como uma suspensão. O efeito dos mercados não seria muito significativo. Porque, aliás, provavelmente seria até menos significativo do que esta situação de incerteza causada pela Grécia. Vamos lá ver. Se nós olhamos para a realidade dos factos, para a realidade dos números, o que é que nós vemos? A dívida da Grécia não é tão problemática como isso. O déficit da Grécia não é tão problemático como isso. O problema da Grécia é que sofreu um processo de austeridade muito forte e muito maior que o português e está num constrangimento em termos de crescimento terrível. E a determinada altura os gregos disseram: nós já não queremos mais escolher o Syriza para ser o porta-voz desta política, chamamos dizer, ou desta vontade. Agora, olhando para os números, nós estamos a falar de pouco mais de 300 mil milhões de euros. Estamos a falar de, que não é nada do outro mundo, estamos a falar de maturidades que são muito maiores que a portuguesa, por exemplo, ou que a espanhola, ou que a própria irlandesa. As taxas de juro que a Grécia paga em termos médios, em termos implícitos, já são mais baixas também. São bastante baixas. Portanto, não é nada, não é um monstro que não seja controlável a dívida. Eu acho que é o problema, mais uma vez, o problema político. Nós sempre dizemos aqui que a questão não era uma questão técnica, era uma questão política, não é? E a questão política é que é terrível, porque discute-se, há o país do Norte a discutir por um lado, há os países do Sul a discutir por outro, e no final é quase no futebol, ganha a Alemanha. A Alemanha é que dita, não é? E foi o que aconteceu na prática, não é? E neste caso agora, o que seria importante, e eu não estou a ver aqui isso encaminhar-se por aí, porque como eu já tenho referido várias vezes, eu olho para a história da Europa e vejo a Europa a consolidar-se de crise em crise. Cada vez que há uma crise, há um processo de avanço no processo da integração e na consolidação. Nós assistimos aqui muito, nos últimos 2 anos, a questão da integração, a questão da união financeira, da união monetária, e não se pode ficar a meio do caminho como nós estamos, porque a meio do caminho temos uns para um lado, outros para o outro, e depois ganha a Alemanha, volto a repetir, não é? Para que não ganhe a Alemanha sempre no final, tem que haver instituições europeias que façam a gestão da política europeia. E se houver instituições europeias, deixa de ter força a Alemanha, porque passam a ser instituições europeias. Dito de forma muito concreta, se nós tivéssemos um orçamento europeu, um Ministro das Finanças europeu que gerisse esse orçamento europeu, estas questões não se colocavam. As questões do financiamento não se colocavam, os eurobonds apareciam, etc. Há aqui um problema de integração, um problema político da Europa, de solidariedade, de formato do modelo europeu, que
está a meio caminho e que Tem que nem haver é aqui um intergovernabilidade, nem é federalismo, não é nada. E isso é o mal da Europa. Tem que haver aqui um justo meio termo neste sentido, quer dizer, tem que haver um avanço em direção a uma união política da Europa portanto, um reforço da chamada vertente federalista. Tem que haver um ministro das Finanças europeu e um tesouro europeu, isso parece-me evidente. Mais dia, menos dia, é uma questão de tempo, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, mas vai ter que haver. Tem que haver um reforço do orçamento comunitário, tem que haver realmente, enfim, a aposta, tem que continuar a haver uma aposta do quantitative easing, tem que haver um reforço dos fundos estruturais, tem que haver mutualização da dívida, tudo isso vai ter que acabar por acontecer. Agora, também é errado pensar-se, que é o que acontece com uma certa esquerda mais radical, e até com alguns setores da esquerda democrática, mas que são realmente têm um tropismo para serem um bocado mais radicais e terem uma abordagem frentista com outras esquerdas menos democráticas, há um certo tropismo para acharem que os recursos não são escassos. Os recursos são escassos na economia, quer dizer, portanto tem que haver sempre uma gestão racional dos recursos e criteriosa, e milagres não se fazem. Quer dizer, a ideia que existe em alguns setores que se realmente pegar nos rendimentos das classes mais favorecidas, dos mais ricos, e se distribuir tudo pelos pobres, realmente deixa de haver realmente situações de pobreza e de justiça social, e que a economia passa a ser uma economia realmente dinâmica, progressiva, é uma ideia muito simplista, não é? Realmente, porque é muito difícil conceber-se isso de maneira tal que continua a haver liberdade de iniciativa e respeito pelas liberdades individuais, e quando se põe em prática sistemas assentes desses princípios em que a liberdade de iniciativa é questionada e as liberdades democráticas são questionadas, deixa de haver uma dinâmica de progresso e de crescimento económico. António, esse é o problema. Portanto, tem que haver aqui um justo meio termo na maneira como se concebe realmente este acordo que foi política. alcançado é um acordo que tem que tipo de leitura quando pensamos em movimentos como o Podemos, em movimentos como a Front Nacional? Consequências? Consequências é uma grande derrota para esses movimentos, porque esses movimentos assentam no pressuposto de que é possível contestar a União Económica e Monetária de uma forma radical, continuando-se todavia dentro da Europa. E isso está visto que não é possível, com o caso realmente do Syriza. Portanto, isto significa que movimentos como o Bloco de Esquerda, como o Podemos, como o Syriza, estão confrontados com grandes problemas se pretenderem levar até as últimas consequências das teorias que defendem dentro da Europa. E também, evidentemente, a extrema-direita. A extrema-direita e quem diz a extrema-direita, também o Partido Comunista, não é? Todos aqueles que defendem que é possível haver uma solução fora da Europa que seja ao mesmo tempo conciliável com o desenvolvimento e com o progresso económico e social. Isso não faz qualquer sentido, porque depois o discurso que pode haver é este, é possível, saindo mesmo do euro e passando a ter uma moeda própria. Isso é catastrófico. Se nós fizermos aqui uma análise, que um dia seria interessante fazer uma análise escalpelizada sobre o que é que seria, quais seriam as consequências para a Grécia ou para outro país qualquer, para outra economia qualquer, como a economia portuguesa, da saída realmente do euro. O que aconteceria é que teríamos uma moeda fraca, que se teria que desvalorizar de uma forma muito significativa, haveria inflação importada, porque tudo aquilo que são produtos importados, não há economias autossuficientes, portanto nós temos que continuar a importar. Esta é a ideia de que nós conseguimos deixar de importar e substituirmos as importações por produção nacional, isso é impossível, portanto temos que continuar a importar, e muitos produtos ainda, e isso levaria a uma inflação importada, não é? Por causa da desvalorização da moeda. Isso teria efeitos indutores negativos, porque era preciso depois haver realmente a indexação de salários, indexação realmente dos preços realmente domésticos, etc. Para mantermos competitividade externa dos nossos produtos, teríamos que recorrer a sucessivas desvalorizações, criava-se um ciclo infernal de inflação, desvalorização e inflação. Uma coisa muito semelhante àquilo que encontramos na América Latina. Esse cenário, aliás, parece agora, pelo menos adiado ou posto fora da mesa. Uma das figuras que se destacou nesta cimeira, nestas 17 horas de cimeira, foi François Hollande. Então, não sei para associar-vos. Sim, eu acho que sim. Acho que temos que lhe dar essa acho que é justo. Esse louvor. Já o criticamos aqui muita vez, mas vamos dar esse louvor. O primeiro-ministro italiano, em momentos críticos, também tomou uma posição... Protagonizou também muito a defesa da Grécia. Eu só tenho pena de uma coisa, é que, de facto, esta discussão que tem com a Grécia, esta crise dentro do caminho europeu, não tenha ajudado, de facto, a resolver os problemas da Europa. Porque esta discussão com a Grécia, a única conclusão que se tira foi aquela que o António disse. Arruma os extremos, concentra no meio.
Resolve este problema, mas não resolve o problema da Europa, que é a política da Europa. Por exemplo, quando olhamos para algumas das medidas que foram impostas agora à Grécia, Portugal já as tem. A história dos 23% do IVA, etc, etc. Nós já temos isto. Nós já estamos com a questão da redução das pensões. Nós já estamos a sofrer com isso. Portanto, aquilo que está a ser imposto à Grécia é político, não é, volto ao meu ponto, não é nada de importante em termos técnicos. Estamos a discutir questões políticas marginais que têm a vantagem de eventualmente arrumar extremismos, não é? Mas não estão a resolver o problema fundamental. Mas não houve também aqui um fechar de olhos da Europa àquilo que estava a acontecer na Grécia até agora, porque, como dizia neste Eurogrupo, nesta Cimeira de Líderes, aliás, o primeiro-ministro finlandês acusava a Grécia de não ter feito uma única reforma e um único avanço nos últimos 50 anos é um pouco verdade, quer dizer, eu acho que também não podemos, temos que olhar também para o outro lado. Os gregos também foram resistindo, foram fazendo o que faziam e não faziam, portanto também não são exatamente uns parceiros muito bem comportados. Isso é um facto. Não sei se a intenção foi dar-lhe uma lição com estas medidas, mas a Grécia não está isenta de culpas. A Europa sempre fechou os olhos à Grécia. A própria entrada da Grécia na União Europeia é mais que assente de que foi uma entrada mais virtual, com números e com situações muito mais virtuais do que propriamente condições reais de integração na Europa e depois na zona euro. Não é? Ninguém tem dúvidas. Só que a economia grega era importante geopoliticamente ter, mais uma vez a questão política, ter a Grécia e economicamente não era nada do outro mundo. Tal como continua a não ser. Não é? Aliás, uma das propostas aqui em cima da mesa é que haja uma obrigação, um INE independente. Exatamente. Voltamos às instituições. Só uma forma, toda a gente diz que a Alemanha é os maus. De facto, a Alemanha, se olharmos para a Finlândia, se olharmos para uma Holanda, portanto, não são os únicos maus, entre aspas. Mas a única forma de tirar o poder à Alemanha é exatamente criar instituições europeias. É o problema da integração. Volto ao meu ponto. Também no que respeita à operacionalização do Conselho de Contabilidade Pública, depois realmente o regime fiscal de privilégios das ilhas, depois a evasão fiscal que há no setor do turismo. Há aqui vários aspectos que agora vão ser contemplados e durante muito tempo os gregos não resolveram esses problemas. Isso temos que dizer as coisas como elas são. Eu lembro-me que nos fuga tradicional aos impostos. Eles têm uma aversão terrível aos impostos. Todos temos alguma aversão aos impostos, nós pagamos a mesma. Mais do que nós. Eu lembro que quando a Grécia entrou, e nós também, enfim, na altura em que entramos e a Espanha entrou, não foi no mesmo momento, mas foi mais ou menos na mesma altura. Com a oposição da Grécia, de resto. Com a oposição, exatamente, da Grécia. Note-se que aconteceu uma coisa muito interessante. Enquanto que nós, portugueses, apresentámos uma série de projetos no FEDER, no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que aliás alguns desses projetos eram projetos do quarto plano de fomento, que já existiu há imenso tempo, e fizemos um brilharete, fizemos uma mera adaptação desses projetos que já existiam. A Grécia não sabia apresentar projetos no FEDER, foi preciso desembarcar em técnicos da Comissão Europeia para explicar aos gregos como é que se apresentavam os projetos. Portanto, este problema já vem de trás. Agora, realmente, há aqui um problema realmente muito complicado, que é o problema geoestratégico também, realmente. A ideia de Schäuble e do setor mais crítico em relação à Grécia, ignorava essa dimensão, que é uma dimensão bastante importante. Eu julgo que foi um erro, foi uma falta de habilidade política muito grande por parte de Tsipras ter recorrido ao referendo. Porque ele devia, mas isso é contra a maneira de ser da esquerda mais radical, realmente abominam este tipo de discurso que eu agora estou a fazer. Era muito mais interessante tentar articular posições com o Juncker e com os setores mais esclarecidos do centro-direita na Comissão Europeia, porque tem havido, ultimamente, alguns progressos ao nível da Comissão Europeia. A ideia dos grandes projetos de investimento europeus, a ideia realmente das obrigações que podem ser emitidas pelo Banco Europeu de Investimentos, que já vai um bocadinho no sentido da mutualização da dívida. E então, o que era interessante era explorar essas ideias, articular algumas posições defendidas pela esquerda realmente grega
com realmente estas ideias que são defendidas pelo centro-direita e começar a tentar ir um pouco mais longe. Nós defendemos aqui algumas ideias interessantes, como por exemplo em relação aos fundos estruturais, não haver a exigência de coparticipação, de investimento nacional e outras mais que podiam ser defendidas, e devia-se ter explorado mais essa via. Não foi essa a posição do Syriza, foi uma posição radical de não aceitar qualquer tipo de austeridade. E isso realmente acabou por ser contraproducente. António, por cá, quem é que capitaliza nisto? Pedro Passos Coelho veio dizer que, afinal, Portugal teve aqui um papel decisivo naquilo que foi este desfecho, avançando com a proposta que avançava esta ideia do dinheiro das privatizações ir para um fundo e, com esse fundo, capitalizar a banca. Por outro lado, António Costa veio dizer que tudo isto acontece graças a François Hollande, o mesmo António Costa que vinha dizendo que não mais à austeridade. Eu, por acaso, tenho uma posição que pode ser considerada um bocado polémica. Eu acho que capitalizam, talvez em primeira linha mais o PSD, mas também capitalizam um pouco o Partido Socialista. Não é? E capitaliza em termos de voto útil à esquerda. Porque torna claro que as posições, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista, não têm grande possibilidade de vingar no nosso país, em termos de futuro. Mas é uma posição difícil esta do Partido Socialista. Portanto, vinga um bocado a posição do Governo, porque ficou claro que não é fácil encontrar alternativas a alguma austeridade e que, portanto, é irrealista dizer que não é possível haver qualquer tipo de política de austeridade. Portanto, desse ponto de vista, realmente é positivo para o Governo, o que se tem vindo a passar. E, portanto, ao centro favorece a coligação? Favorece o bloco Central, digamos assim. A ideia do Bloco Central. Mas António Costa recusou a ideia do Bloco Central na última entrevista que deu. Enfim, até agora tem recusado realmente a ideia do Bloco Central. Se fosse a liderança de António José Seguro, talvez tal não acontecesse. Mas também favorece um pouco o Partido Socialista, porque posições mais radicais como as do Bloco de Esquerda realmente perdem razão de ser. E, portanto, em termos de o chamado voto útil à esquerda, favorece também um pouco o Partido Socialista, penso eu, se formos objetivos. José Poças Esteves, e nesta ideia de Pedro Passos Coelho de que se deve usar o dinheiro das privatizações para recapitalizar a banca, não deixa de ser curioso que a medida pareça ser diferente para a Grécia daquela que foi utilizada em Portugal, com o BES. É de facto uma curiosidade interessante. Aquilo que serve para os outros, pelos vistos, não serviu para nós. Enfim, infelizmente vamos todos pagar as consequências disso, não? E de facto eu fui um dos autores de um livro sobre o impacto da crise no BES e sobre que acabou por também tomar uma posição sobre o papel do BES na economia portuguesa e por onde vai a economia portuguesa e que tipo de soluções é que queremos para a economia portuguesa. E uma das conclusões técnicas do livro era que, de facto, era preferível ter deixado o BES continuar, obviamente arrumando a questão da gestão, porque foi uma falha de gestão, portanto, e não ter provocado esta descontinuidade, quer do banco, quer do grupo, porque são grupos importantes para a economia portuguesa. Nem que tivesse que ir buscar os dinheiros que estavam disponíveis para a capitalização. Parecia que era essa a melhor solução, porque era aquela que não provocava a descontinuidade de operações, com todos os custos que daí advêm e que ainda vamos ver as consequências disso. Pelos vistos serve para outros, mas não serviu para nós. Eu cometo um erro, se me é permitido já agora enunciar, referir algumas coisas que parecem importantes, é que confundiu-se um bocado, o Governo confundiu um bocado aquilo que era uma má gestão de um grupo, que era o Grupo Espírito Santo, com a ideia de que, ao viabilizar-se por via de uma recapitalização o então Banco Espírito Santo, estar a premiar aquilo que foi uma má gestão do Grupo Espírito Santo. Quer dizer, o que são coisas distintas. Mas aquilo que está subjacente à decisão tomada, que é realmente a resolução, é um pouco isso. Se nós fôssemos para uma posição diferente da resolução, se fôssemos recapitalizar, no fundo, nós estamos aqui a premiar aquilo que foi uma má gestão realmente de um grupo inteiro. Nos Estados Unidos há uma expressão para isso. Nos Estados Unidos há a expressão para isso, que é o moral hazard, e os Estados Unidos certamente voltariam atrás. E nos Estados Unidos houve muita gente que perdeu, houve muitos acionistas que, exatamente porque tiveram problemas de gestão, que perderam a titularidade das ações. Os acionistas do grupo da família Espírito Santo podiam ter perdido perfeitamente a titularidade das ações.
e passar a haver uma gestão e não ter havido todo este impacto negativo na economia e no sistema financeiro. Porque se era para defender o sistema financeiro, de facto, jogou-se um bocadinho, aliás, o termo é do Fernando Rich e eu concordo com ele, jogou-se um bocadinho à roleta com este tipo de soluções, com soluções precipitadas. Esperemos que não sejam muito caras. Deixe-me situar novamente, e para terminar a nossa conversa, na Grécia, e devolvendo aqui a mesma pergunta que fiz ao António: quem é que capitaliza com este desfecho? Eu acho que quem está para já a capitalizar, concordo com o António, a coligação. Portanto, agora, eu acho que o PS pode também capitalizar bastante com esta solução. Para já arruma as posições mais extremistas. Pois é. Estou completamente de acordo. A dinâmica e por outro do voto lado, aliás, o António já o referiu, por outro lado, se o PS continuar a colar-se, ou a defender, ou a fazer ênfase nas políticas, é preciso a austeridade quanto basta, mas é preciso crescimento, porque a questão fundamental está sempre no crescimento, que é outra coisa que não se discute, mas tem que se discutir, porque não há alternativa ao crescimento. Aliás, o problema da austeridade só é um problema porque provoca estrangulamentos ao crescimento. É o crescimento que provoca o desenvolvimento, é o emprego, os mercados, a procura. Portanto, o driver, a questão fundamental que pode fazer mudar a roda é o crescimento. É o crescimento. Exatamente. E aí a própria Europa, como o António disse, já identificou esse problema. O atual Presidente da Comissão Europeia está claramente virado para isso. Estão-se a constituir fundos para isso, estão-se a alavancar financiamentos para isso. E essa ideia central, o PS pode aproveitá-la. Claro. Aliás, é um pouco a lógica. Claro. Não está a agarrá-la, na minha opinião, como deveria e potenciar e tirar partido disso. Meus senhores, muito obrigada pelo vosso comentário neste Hora Económica, o comentário de José Poças Esteves e António Rebelo de Sousa.